Olá, começa agora a Força do Agro, o melhor programa de agronegócio. Aqui, além de informação, você encontra conhecimento sobre o setor que mais cresce. Sustentabilidade na produção de frango é o nosso assunto de hoje. E com a gente, a doutora Clarissa Vaz, que é pesquisadora da Embrapa Suínos e Aves, é a pesquisadora do projeto que resultou no desenvolvimento do protótipo de biofármaco à base de vírus bactericidas que nós vamos falar hoje. Seja muito bem-vinda, doutora Clarissa. Obrigada, Joyce. É um prazer estar com vocês. A Embrapa Suínos e Aves, em Santa Catarina, vem avançando no desenvolvimento de um protótipo de biofármaco para controlar salmonelas avícolas. O biofármaco, doutora, o que ele é? É um medicamento biológico obtido por alguma fonte biológica que apresenta um potencial para controlar as salmonelas aviárias. Isso mesmo, Joyce, está correto. Nós chamamos de biofármaco porque é um produto destinado para a saúde de animais. Especificamente, o nosso alvo aqui são frangos de corte, e é bio porque ele é feito com algo biológico. Bem como tu falaste, é um vírus que ataca especificamente bactérias. Então, por isso que nós chamamos de biofármaco nesse estágio em que o produto está em desenvolvimento, e ele é destinado, então, para o combate, a redução de salmonelas aviárias. Nosso foco, então, frango de corte. Ele seria uma alternativa aos antibióticos? De certa forma, sim, Joyce. Por quê? Como o nosso produto ele é baseado em bacteriófagos, o que são isso? São vírus que atacam especificamente bactérias, como o próprio nome já sugere, bacteriófagos. No momento em que esses vírus atacam bactérias, eles acabam tendo um efeito bactericida, ou seja, eles matam essas bactérias, e aí tem um efeito que a gente diz que é análogo a antibióticos, por isso que se costuma fazer essa analogia. Mas é interessante observar que o nosso produto, ele não pretende substituir o uso de antimicrobianos na avicultura. Ele é direcionado especificamente para controle de salmonelas, porque uma outra coisa que esses vírus, esses bacteriófagos possuem de característica, além de só atacarem bactérias, é que eles têm muita especificidade, ou seja, eles atacam bactérias específicas. Então, esse nosso produto, ele vai ter ação sobre salmonelas, mas não teria uma ação sobre outro tipo de bactéria. Por isso que nós não podemos pensar neles como um substitutivo para antibióticos, mas o efeito é muito análogo, muito parecido e específico para salmonelas. A gente fala muito salmonela, mas afinal de contas, o que é a salmonela? De fato, Joyce, salmonela é uma bactéria e ela é muito conhecida de todo o público, não só do pessoal que trabalha com produção animal, mas também dos consumidores de produtos de origem animal, porque ela é uma bactéria que é zoonótica, ou seja, ela é capaz de causar doença em humanos, nos consumidores de alimentos de produtos de origem animal, né? Então, essa é uma bactéria que ela é intestinal, ela é eliminada pelas fezes e produtos, substratos, alimentos que possam ter contato com as fezes podem eventualmente ser contaminados e aí então fazer a transmissão de salmonela. Mas é interessante a gente lembrar, Joyce, que salmonela não é uma bactéria que é exclusiva das aves. As salmonelas podem acontecer nos mais diversos hospedeiros, podem acontecer num suíno, num bovino, inclusive num cão, num gato e também num humano. Tá? Então, não é uma bactéria que seja exclusiva das aves, da avicultura. É mais comum nas aves, por isso que a gente já relaciona a salmonela ao frango, ao ovo. Eu te diria, Joyce, que ela não é mais comum nas aves. Eu te diria o contrário. Eu te diria que nós fazemos um controle extremamente exemplar de salmonelas na avicultura. Por quê? Porque nós temos uma responsabilidade na produção e isso significa procurar entregar alimentos para o consumidor da forma mais inócua possível, ou seja, alimentos que têm um baixo risco de vir a transmitir alguma doença para os consumidores.
tá? Então, acho que o pessoal que está nos assistindo aqui já tem uma ideia do quão grande é a nossa produção avícola no Brasil. Atualmente, nós somos o segundo maior produtor mundial de carne de frangos, carne de aves, e nós somos o maior país exportador. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande como produtores de fornecer um produto o mais seguro possível para os consumidores. Então, existe um cuidado extremo para que a gente crie frangos livres de salmonela, né? Então, não é uma preocupação por ser uma bactéria específica das aves, mas é pela nossa responsabilidade social em produzir esse alimento e entregá-lo de uma forma segura aos consumidores. Isso é muito importante falar. Nós chegamos a esses números, segundo o maior produtor, maior exportador, justamente por esses cuidados dos nossos pesquisadores, da Embrapa, aí junto aos produtores de frango. A Força do Agro faz um rápido intervalo e já volta. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred? Siga nosso perfil A Força do Agro.1 no Instagram, deixe lá seu comentário, sugestão de pauta. Estamos falando hoje sobre a produção de frangos, a sustentabilidade. Agora, doutora, como que a salmonela chega nas granjas? De fato, é interessante quando a gente fala em salmoneloses aviárias, nós temos dois grupos de salmonelas. Nós temos um grupo que infecta somente as aves, essas salmonelas não são capazes de infectar um humano, um suíno, um bovino, somente as aves. E essa categoria de salmonelas, elas causam doença produtiva, então perdas produtivas nas aves. E existe um segundo grupo de salmonelas que a gente chama de salmonelas não adaptadas. Essas salmonelas, como o próprio nome já sugere, elas são capazes de infectar qualquer hospedeiro. Pode ser uma ave, um frango de corte, um peru, um suíno, um bovino, um cão, um gato e
o humano. Então, esse segundo grupo das salmonelas não adaptadas é o que o nosso foco maior pensando na segurança dos alimentos, seja carne de frango ou qualquer outro alimento de origem animal. Como elas não são adaptadas, elas podem infectar qualquer hospedeiro. Como é uma bactéria intestinal, como a gente falou no bloco anterior, qualquer eliminação dessa bactéria pelas fezes pode levar à contaminação de diversos substratos. Por exemplo, a água de beber que a gente fornece nas granjas, a ração pode ser contaminada, o trânsito, né, de roedores, de aves que eventualmente têm acesso, aves silvestres que têm acesso às nossas granjas comerciais, elas podem carregar essas salmonelas. Então, essa dificuldade, essa grande variedade de formas de introduzir é que torna tão desafiador o nosso controle nas granjas. Então, nós temos essa forma principal dela ser carreada dessa forma, tá? E nós temos também a possibilidade, Joyce, de transmissão, que a gente chama da matriz, que são as aves que produzem o ovo fértil, que vai ser incubado e vai produzir o pintinho, tá? Então, existe essa forma de transmissão, essa forma é extremamente controlada nos matrizeiros, que são as granjas que produzem essas aves, as matrizes, né, que vão produzir o ovo fértil, que vai originar o pintinho. Também nos incubatórios, né, existe um controle extremo de salmonela, né, para evitar, então, que eventualmente ocorra a contaminação ali, tanto do ovo, né, que chega para ser incubado, quanto do pintinho que eclode ali e é enviado para as granjas de criação, né, de frango de corte. Então, existe esse cuidado da transmissão da matriz para o ovo fértil, do pintinho, né, e depois nessas outras formas que a gente falou, ração, água potável, acesso de roedores, inclusive outros animais. A gente sabe que no Brasil nós temos granjas que trabalham com diferentes atividades. Às vezes nós temos uma criação de frangos de corte, mas na mesma propriedade também se produz bovinos de leite ou suínos. Então existe uma possibilidade, né, de haver contaminação dessas outras criações. Agora, doutora, esse biofármaco desenvolvido pela Embrapa, ele previne ou ele elimina a bactéria depois instalada? Na verdade, ele não previne. Por quê? Como ele é um produto biológico, ele é composto, então, por esses vírus, esses bacteriófagos que atuam em salmonela, eles precisam ter a bactéria em que eles vão atuar para eles funcionarem. Então, eles trabalham mais de uma forma curativa do que preventiva. Tá? Porque eles precisam, então, que essa salmonela esteja ali presente para que eles consigam atuar e ter essa ação bactericida, que é o que a gente procura. E esse seria o diferencial para outros fármacos? Isso, Joyce. Então, o grande diferencial dele é a base dele, ou seja, é um produto que é feito com bacteriófagos. Tá? Então, por exemplo, diferente de um produto que seria um probiótico, por exemplo, onde eu estou usando cepas bacterianas que vão ter algum efeito na microbiota intestinal do animal, ali eu estou deliberadamente colocando um bacteriófago, ou seja, um vírus que vai agir especificamente naquela bactéria-alvo, no nosso caso, salmonela. Mas esse não é o único diferencial, não, Joyce. Esse é um produto que ele não é novidade no mercado, nós já temos outros produtos similares, também à base de bacteriófagos, alguns destinados também para controle de salmonelas em avicultura. O que nós temos de diferente nesse produto que nós estamos desenvolvendo aqui na Embrapa, primeiro é a origem desses bacteriófagos, eles são bacteriófagos genuinamente brasileiros, eles foram isolados aqui da nossa biodiversidade. Então, nós não estamos introduzindo um componente novo na nossa biodiversidade, e esses bacteriófagos, eles atuam especificamente naquelas salmonelas que atualmente são mais foco da gente que trabalha com avicultura no controle. Eu comentei com vocês anteriormente que nós temos alguns grupos de salmonelas, e dentro desses grupos tem alguns tipos que são os mais frequentes na avicultura. Então, esse nosso produto, ele atua especificamente nesses tipos de salmonelas que são mais frequentes na avicultura, são aqueles que a gente procura centrar os esforços no momento. E um outro diferencial é que nós fizemos uma composição
nesse produto, né? Então, a gente desenvolveu uma formulação que facilita a entrega desses bacteriófagos diretamente no intestino da ave. Então, facilita a ação biológica desse produto. Esse é um outro diferencial desse ativo que nós estamos desenvolvendo aqui na Embrapa. Agora, doutora, a salmonela, ela causa contaminação na carne. E a salmonelose em humanos. Se o humano ingerir uma carne de frango, uma carne de bovino, alguma coisa que esteja contaminada. Mas isso é uma coisa muito rara de acontecer justamente pelo controle todo que vocês fazem, né? Isso, é interessante lembrar, Joyce, que não é só a carne, né? Então, por exemplo, o ovo de mesa, o ovo de consumo, eventualmente ele pode estar infectado, né? Pode estar contaminado por salmonela e pode vir a desencadear a doença. Algum outro produto não tratado, por exemplo, leite que não tenha sido pasteurizado, eventualmente ele pode estar contaminado. Mas como tu falaste, Joyce, isso é muito importante, principalmente para quem está nos assistindo, quem é consumidor e está preocupado com a qualidade do alimento que consome. Salmonela é uma bactéria que ela pode ser inativada e ela é inativada pelos tratamentos que a gente utiliza nos alimentos. Ou seja, se eventualmente a carne, seja suína, seja de frango, seja bovina, se eventualmente ela está com presença de salmonela, se ela for adequadamente cozida, o cozimento elimina a salmonela. Assim como se eventualmente o leite está contaminado, se ele for pasteurizado ou fervido, também ele vai eliminar a salmonela. O ovo também, se eventualmente ele estiver contaminado com salmonela, se ele for adequadamente preparado, cozido, vai eliminar. Então, por isso, Joyce, são duas questões importantes. É a responsabilidade do setor de proteína animal, então, de produzir alimentos que são seguros para o consumo, tá? E a questão dos tratamentos que a gente submete os alimentos para o consumo, seja pasteurização, seja cozimento. Então, tudo isso leva a uma segurança maior do produto que chega à mesa do consumidor. Agora, depois da mesa do consumidor, aí que vem uma preocupação, a gente fala muito, porque todo mundo é especialista em tudo, a senhora sabe disso, né? Por exemplo, é muito comum a gente fazer uma maionese à base de ovos, e às vezes aquela maionese fica fora da geladeira um dia, ou às vezes 2, e quem nunca ouviu falar, olha, não podemos mais comer essa maionese porque ela já deve estar com salmonela. Essa salmonela pode se desenvolver depois, naquele prato já pronto, que ficou... A gente sabe que a maionese não pode ficar muito tempo nem na geladeira, mas, por exemplo, ele tem um prazo de validade muito, muito pequeno, realmente, mas ela pode se desenvolver depois. Na verdade, Joyce, tudo vai depender do produto que tu usou ali para preparar essa maionese, tá? Então, vamos pensar no original. Se a pessoa que está preparando, então, o manipulador de alimentos, quem está preparando ali a maionese, se usou um ovo que, porventura, estivesse contaminado por salmonela. Hoje em dia, a gente sabe que isso é bastante, a probabilidade disso acontecer é bastante baixa. Por quê? Nós temos protocolos extremamente rígidos de controle nas granjas avícolas para impedir que o ovo esteja contaminado por salmonela. Inclusive, as galinhas poedeiras são vacinadas contra a salmonela para impedir que ocorra essa contaminação do ovo produzido, tá? Então, se a pessoa está usando a matéria-prima que não tem salmonela, então ela já tem uma boa chance de não haver contaminação daquela maionese, tá? O que a gente preconiza de boas práticas de produção de alimentos é que nós evitemos alimentos crus na produção de maionese, por exemplo. Então, nós temos algumas opções que evitam, então, a utilização do ovo cru, tá? Agora, vamos supor que o manipulador ou a pessoa que está preparando a receita quer fazer com ovo cru, ok. Então, nós temos essa questão. Se o ovo que está chegando e está sendo usado nessa preparação, ele não tem salmonela, então não vai crescer, não vai aparecer salmonela ali. Existe uma outra questão, Joyce, que a gente precisa considerar, que é nas cozinhas caseiras, na produção dos alimentos em casa. Isso vale para casa, no nosso preparo doméstico, mas também para restaurantes, que é o que a gente chama de contaminação cruzada. Então, se o cozinheiro ou a cozinheira está usando o ovo cru, esse ovo não tem salmonela, só que eventualmente usou num vasilhame onde anteriormente tinha usado, por
por exemplo, carne e não fez a higienização correta, se aquela carne tinha salmonela ou qualquer outra bactéria ou qualquer outro micro-organismo que possa causar doença em alimentos, pode acontecer, então, a contaminação cruzada, ou seja, ela não veio do ovo que foi usado na preparação. Então, com tudo isso, eu quero dizer que se não havia salmonela na preparação original, não vai acontecer dela crescer ali enquanto estiver esperando ali para ser servida ou enquanto estiver na geladeira aguardando, isso não vai acontecer. Tudo vai depender, então, da qualidade da matéria-prima que a gente está usando, do ovo que a gente utilizou ali, das condições de higiene no preparo, né? Então, a gente garantir que a gente evitou essa contaminação cruzada. A regra básica, jamais misturar alimentos que tu preparou de uma forma que vão ser consumidos crus com alimentos que vão precisar ser cozidos. Por exemplo, a carne que vai precisar ser cozida, eu não posso usar os mesmos utensílios diretamente no alimento que vai ser consumido de forma crua, sem fazer uma higienização prévia. Doutora, a pesquisa tende à manutenção de rebanhos e plantéis, né, livres de doenças que podem ser transmitidas por alimentos. A resistência a antimicrobianos é um dos desafios que vocês enfrentam, né? Isso. Então, Joyce, são duas abordagens que eu acho que merece a gente conversar um pouquinho. Na produção animal, então, a gente trabalha muito com prevenir, ou seja, evitar que qualquer doença chegue aos plantéis. Se a gente está falando de suínos e aves, que é o que eu me sinto mais à vontade para falar, justamente por estar aqui na empresa onde eu trabalho, nós trabalhamos com algo que nós chamamos de biosseguridade. Biosseguridade é um conjunto de métodos, de estratégias que a gente adota para evitar que qualquer doença chegue dentro da granja e se espalhe, ou seja, a gente quer evitar que os animais fiquem doentes. E isso não é usando medicamento, não é usando antimicrobiano, é simplesmente prevenção. Basicamente, o que a gente fala em biosseguridade é isolamento da produção. Quando a gente fala em suínos e aves, nós nos referimos a criações que são, de certa forma, confinadas, ou seja, nós criamos num ambiente onde elas não têm acesso a outros animais, por exemplo, elas não têm acesso a bovinos, a cavalos, a cão e gato, animais silvestres, enfim, é o que a gente chama de evitar que agentes causadores de doença cheguem por outras espécies animais. Tá? Então, a gente cuida para evitar esse contato, a gente procura também cuidar muito a qualidade da água, a qualidade da ração que chega. Então, todas essas medidas que a gente usa para evitar, para prevenir doenças, nós chamamos de biosseguridade. Tá? E na produção animal, tu falaste muito bem, Joyce, a respeito de resistência a antimicrobianos, tá? O que é isso? Antimicrobianos são produtos, então, que a gente usa para combater bactérias. Falando de um modo mais geral, então, são produtos que a gente quer para combater uma infecção bacteriana, tá? Quando que a gente deveria usar antimicrobianos? Quando a gente tem, então, uma infecção bacteriana estabelecida, tá? Então, a gente sabe que, com o passar dos anos, as bactérias têm se tornado resistentes aos antimicrobianos que nós temos disponíveis, tá? Então, isso acontece na medicina humana, acontece na medicina veterinária, acontece na produção animal. Porque na produção animal, se eventualmente o nosso programa de biosseguridade, ou seja, todas aquelas medidas que a gente usa para prevenir a entrada de doenças, se eventualmente se instalou uma doença e é uma doença causada por uma bactéria, a gente vai precisar usar um antimicrobiano porque a gente precisa tratar aqueles animais. Esse é o princípio básico da medicina veterinária. Se nós temos animais doentes, nós precisamos tratá-los. Isso faz parte, inclusive, do bem-estar animal.
Então, hoje em dia, nós temos um cuidado muito grande para usar os antimicrobianos quando é necessário, nas situações, então, que exige aquele fármaco e respeitando o período de carência, o período em que eu posso usar esse produto antes de levar, por exemplo, o animal para o abate, usar um antimicrobiano que seja efetivo para aquela bactéria que está causando aquela doença. Isso é o que nós chamamos em medicina veterinária de uso prudente dos antimicrobianos, tá? Tudo isso pensando em que se nós fizermos esse uso prudente, esse uso correto dos antimicrobianos para tratar uma determinada infecção bacteriana, nós estaremos, então, reduzindo as chances de haver desenvolvimento de resistência a antimicrobianos. Então, esse é um papel nosso de médicos veterinários e de todo profissional que trabalha na produção animal. Mas não é um papel só nosso, né? Então, como os antimicrobianos eles são usados também em medicina humana, então esse uso prudente, ele não é só da parte de produção animal, ele envolve também o uso prudente na parte humana e também pensando na parte ambiental, né? Porque está tudo interligado, a gente chama isso de saúde única. Para mantermos nossa programação, nós contamos com parceiros, temos um recadinho e já voltamos. Bom, nós vamos falar agora do consumo excessivo de açúcar, que já é considerado um mal da atualidade. E esse é um assunto com certeza do seu interesse, porque se você não tem problemas com essa doença, provavelmente alguém muito querido, próximo a você, está passando por alguma dificuldade relacionada a esse mal. No Brasil, 10% da população já desenvolveu a diabetes, ou seja, 1 a cada 10 pessoas já sofre com essa doença. E o Brasil é o 5º país com mais incidência em diabetes e o 2º no mundo em número de mortes por diabetes. Números alarmantes, é verdade. Esses dados são divulgados pela Agência Brasil da pesquisa de 2023. E para quem não sabe, o açúcar em excesso pode provocar lesões em todo o corpo, incluindo olhos, rins, vasos sanguíneos, coração e nervos. Pode provocar alterações, como já dissemos aqui, renais, problema nos olhos, aumento do risco de infecções e dificuldade para cicatrizar feridas. Mas uma boa notícia foi pensando em melhorar a saúde dos brasileiros que a Brasil Vida trouxe o Benglico. No Benglico você vai encontrar ativos naturais que atuam em conjunto para controlar e prevenir a diabetes. Ativos como pau-tenente, cajueiro, jambolão, berinjela, alcachofra, tudo agro, né? Vitaminas B1, C, D e E, magnésio e picolinato de cromo. Essas substâncias ajudam a controlar de forma natural os níveis de açúcar no sangue. Então, já pega o seu telefone aí e ligue para 0800 552 5200. Adquira agora seu Benglico, que é um suplemento essencial para o organismo no tratamento de diabetes, também obesidade e colesterol alto. Ligue agora mesmo para 0800 552 5200 e peça o seu. Brasil Vida, prazer em cuidar bem. Agora, doutora, quais os desafios aí com esse novo biofármaco? Então, esse biofármaco, ele está num estágio que nós chamamos de protótipo. O que é isso? Em desenvolvimento tecnológico, quando a gente está desenvolvendo qualquer tipo de produto, nós temos uma escala inicial, que é quando nós temos a ideia daquilo que nós desejamos desenvolver, até a escala final, que é quando o produto está completamente pronto e ele já está em condições de ser colocado no mercado e ser comercializado. O nosso produto, ele está numa escala intermediária, por isso que a gente chama, então, de um protótipo. Significa que a gente já testou, a gente já desenvolveu numa configuração inicial, mas não necessariamente essa configuração que ele se encontra agora é a configuração que ele vai estar no mercado, ou seja, nós ainda temos algumas etapas até nós estarmos com o produto, de fato, disponível no mercado. Nesse momento, nós chamamos de biofármaco, mas no futuro, quando ele estiver pronto, ele vai ser considerado pelos critérios do Ministério da Agricultura, que é quem faz o registro de produtos destinados para a saúde animal, ele vai ser categorizado como um aditivo zootécnico. Como é que a gente chega lá, Joyce? Então,
A Embrapa trabalha no conceito de inovação aberta, ou seja, nós queremos ampliar o alcance das tecnologias que a gente desenvolve. Para ampliar esse alcance, para fazer com que esses produtos que a Embrapa desenvolva cheguem de fato ao seu destinatário, então nós temos trabalhado muito em parceria com instituições, sejam públicas ou privadas, e é o que nós chamamos de inovação aberta, ou seja, o parceiro que trabalha com a gente, ele está compartilhando riscos, mas se tudo der certo, ele compartilha também benefícios, tá? Então, é uma soma de esforços para desenvolver um produto, para fazer que ele chegue nessa etapa final que eu te falei, que é do desenvolvimento tecnológico, quando o produto já está em condições de estar no mercado e sendo comercializado. Para isso, então, nós fizemos uma seleção no ano passado, no programa de inovação aqui da Embrapa Suínos e Aves, que se chama Inova. Foi selecionada uma empresa parceira que vai desenvolver esse produto conosco e nós estamos, então, nessa etapa de ajuste dessa parceria, então, para finalizar esse produto e fazer com que ele chegue ao mercado. Isso aí deve demorar quanto tempo, mais ou menos, para o produto estar disponível? Não é muito simples definir datas, Joyce, porque como a gente comentou, é desenvolvimento tecnológico. Então, nem sempre o produto tem aquela configuração que é a melhor possível para o mercado. Então, aí é que cabem os parceiros, né, esses trabalhos em parceria, porque aí, trabalhando juntos, a gente consegue, então, lapidar, conseguir chegar ao melhor formato, ao melhor alinhamento, ao que se ajusta melhor às necessidades de mercado. Nós temos também o desafio de conseguir financiamento, né, para o desenvolvimento final desse produto, então não é algo simples de se prever quanto tempo ele vai estar disponível no mercado, até porque existem algumas etapas que vão além da parte da inovação e da pesquisa científica, que são as partes de assuntos regulatórios, ou seja, todas as etapas que quando um produto está sendo avaliado para ser colocado no mercado, então ele é avaliado, então nesse momento eu não poderia ser muito específica em quanto tempo isso pode levar, mas a gente tem a intenção, né, de colocar o mais rápido possível no mercado, atendendo, então, todas essas etapas de desenvolvimento, né, essas etapas que a gente precisa seguir todos os pontos, e também essa parte de registro para que ele esteja disponível, então, e acessível aos consumidores desse produto. São muitos detalhes, é muita coisa, e o agro brasileiro, a legislação brasileira é muito rigorosa e tudo é feito com muito cuidado. Se você tiver alguma dúvida, pergunte ao especialista, nosso novo quadro aqui, alguma coisa de saúde, algum produto, questão de solo, alguma pergunta que você queira fazer à doutora Clarissa. É só você gravar um vídeo com o celular na horizontal, com o seu nome e a cidade de onde nos acompanha, com a pergunta. O WhatsApp para enviar o vídeo é o DDD 11 94233 2454. Então, pergunte ao especialista. Doutora Clarissa, muito obrigada pela sua participação aqui em A Força do Agro. Foi um prazer, Joyce, muito bom falar com vocês, estar presente aqui com esse público maravilhoso. E agradecemos a você que nos acompanha diariamente. Siga nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1, e venha com a gente fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.